Olá, meus amados, como é que vai? Espero que bem. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu separei um trecho muito interessante e eu gosto muito desta passagem que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus amados, o profeta Jeremias estava numa situação delicada, encarcerado no pátio da guarda, aonde o Senhor viu aquela situação do profeta. Mas aí veio a resposta do Senhor. Eu creio que, com certeza, sem sombra de dúvidas, o profeta Jeremias ali estava numa situação delicada, em turbulência, por até mesmo fazer a obra do Senhor. A Bíblia nos relata que naquela época o profeta Jeremias profetizava, anunciava aquilo que Deus colocava no seu interior, no seu coração, para transmitir para o povo. E o povo não estava dando créditos às palavras do profeta Jeremias, que estava naquela época sendo usado pelo Senhor para orientar o povo dele, o povo de Deus naquela época. E muitos não estavam dando ouvidos a isto. Estavam dando ouvidos aos outros falsos profetas. E isto Jeremias sofria muito por causa dessa situação, pois ele sabia que era o Senhor falando com ele para avisar o povo, mas o povo não estava dando créditos ao profeta Jeremias. E até mesmo surgiu uma situação que ele foi até preso, estava encarcerado, e naquela época acontecia muito isso. Homens de Deus eram presos por obedecer à voz do Senhor, eram presos por anunciar a verdade, anunciar aquilo que Deus colocava no interior do homem para transmitir para o povo. E o que estamos observando nesta geração não é diferente. Muitos não estão dando créditos aos verdadeiros profetas de Deus nesta geração. Olha, sabemos muito bem que até mesmo a palavra de Deus nos relata no livro de Mateus capítulo 24 que surgirão muitos falsos profetas. E aí está os falsos profetas, que até mesmo está usufruindo do evangelho para ganhar dinheiro. E eu venho a falar para você, são os profissionais da fé, que anunciam o evangelho, anunciam curas, anunciam libertações, mas tudo com o intuito de receber dinheiro.
E não é isso que aprendemos nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela nos relata que o que recebemos do Senhor de graça, e recebemos de graça, temos que transmitir de graça. De graça recebeides, de graças vos dá. E muitos estão agindo totalmente fora dos ensinamentos que o Senhor Jesus orientou através de sua imutável e poderosa palavra. E muitos estão seguindo esses falsos profetas, infelizmente. Mas tudo que está acontecendo, meus amados, está escrito nas Sagradas Escrituras, não tem como mudar. Cabe a nós a ter o discernimento, pedir a direção do Senhor, pedir o discernimento para ouvir aquilo que propriamente o Senhor coloca no interior do profeta, do verdadeiro profeta de Deus, desta geração, para transmitir aquilo que vem propriamente do Senhor. Amém? E naquela época, Jeremias sofria com isto. Era um profeta do Senhor mesmo. Foi aí então que veio a resposta de Deus. O Senhor viu o coração do profeta Jeremias. Ele viu ali que Jeremias era um homem, era um profeta temente a Deus, que ouvia a voz do Senhor e transmitia propriamente o que ouvia. Foi preso e ali veio a palavra do Senhor. E a palavra foi esta: clama a mim, Jeremias, que eu irei te responder. E também irei anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Esta palavra serviu para o profeta Jeremias naquela época. E não é diferente nesta época, nesta geração. Porque eu falo o seguinte: a palavra que anunciamos, ela é imutável. É propriamente o Senhor Jesus falando em sua palavra: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que serviu para o profeta Jeremias naquela época, ele encarcerado, serve para nós nesta geração. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei o que passa no seu coração, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, o Deus que está na palavra, que é propriamente a palavra, nos orienta o seguinte: clame a Ele e Ele irá te responder. Irá te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Aí no livro de 1 Coríntios 2,9 diz que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram, nem passou no coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que nele amam. Deus reservou coisas grandes para a sua vida. Guarde isso no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele morreu por você ali no Calvário. Pagou um alto preço, preço de sangue. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, tudo ali, para nos conceder vida, e vida em abundância. Permitiu que colocasse uma coroa de espinhos em sua cabeça para nos devolver uma coroa de glória, uma coroa de vida. É isso que o Senhor preparou para a sua vida. Não é uma morada temporal aqui nesta terra, e sim uma morada eterna com o Senhor, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. É pelas misericórdias dEle, é pelo amor dEle. Como eu fiz uma live pela manhã sobre no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem muito mais para te dar aquilo que você
imagina de receber. Guarde isso no seu coração. Deus tem algo para realizar na sua vida. Nesse momento de pandemia, não olhe para isso. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, não olhe para as dificuldades, não olhe para as situações adversas, não olhe para os ventos contrários, olhe para Jesus. Clame a Ele e Ele irá te responder. A Bíblia nos fala que para entregarmos o nosso caminho, ou seja, a nossa vida ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então não é tempo de perder tempo, não é tempo de buscar outros meios, é somente a pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como até mesmo na palavra de Deus fala propriamente o Senhor, falando no livro de João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Não tem outros meios, não tem outros caminhos, como está escrito até mesmo em 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? É a palavra de Deus e não podemos nos calar, porque é tempo de buscarmos a cada dia a face desse Deus maravilhoso. Livro do profeta Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos fazer a nossa parte? Até mesmo as Sagradas Escrituras nos relata, que o Senhor fala: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Não é Deus que distancia do homem, é o homem que distancia de Deus através do pecado. Mas Ele sempre quer que o homem se aproxime dele. Então, guarde isso no seu coração. Deus tem o de melhor para a sua vida, para as nossas vidas. E o de melhor está em sua imutável e poderosa palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que Ele nos conceda uma noite abençoada na presença daquele que é e sempre será o nosso Senhor.